dizendo pela sua palavra e tudo foi sendo criado. Entonces Dios fue hablando con su palabra y todo fue creándose. Veja o poder que tem a palavra. Mira el poder que tiene la E a palabra. Bíblia diz, Y la Biblia dice em Apocalipse, en Apocalipsis, quem tem ouvido, el que tenga oído, ouça oiga o que o Espírito Santo diz à lo que el igreja. Espíritu Santo está hablando a la Meus iglesia. irmãos, Mis hermanos, assumir esta tribuna santa asumí esta tribulación para pregar o evangelho para predicar el evangelio. é muita responsabilidade. Es mucha responsabilidad. Não é brincadeira. No es juego, É muita responsabilidade. es mucha responsabilidad. Porque no dia da prestação de conta, Porque el día de la prestación de cuentas, no dia em que eu e muitos pastores se assentar diante da tribuna da justiça de Deus, en el día que yo y muchos pastores nos sentemos delante de la tribuna de Dios, prestaremos conta de tudo aquilo que pregamos. vamos a estar prestando cuentas de todo lo que hemos emprendido. Então, pregar o evangelho Entonces, predicar el evangelio não é tão fácil como muitas pessoas pensam. no es tan fácil como muchas personas piensan. Pregar o evangelho Predicar el é evangelio você viver o evangelho, es vivir el é evangelio, obedecer o es evangelho, obedecer el é evangelio, ter coragem, es tener coraje, é ter es responsabilidade, tener responsabilidad, compromisso com Deus compromiso con Dios para pregar o evangelho para predicar el evangelio verdadeiro. verdadero. E nesta noite, Y en esta noche eu gostaria de pregar a mí me gustaría predicar como se afastar do pecado cómo apartarse del pecado e viver uma vida de y santidade. vivir una vida de santidad. Repetindo, como se afastar do pecado Repitiendo, cómo apartarse del pecado e viver uma vida de y santidade. vivir una vida en santidad. Aleluia. Deus nesses últimos tempos, Dios en estos últimos tiempos, ou melhor dizendo, Deus em toda a história da Bíblia, o digo mejor, Dios en toda la historia de la Biblia, Ele chamou o seu povo para a santidade. Él llamó a su pueblo a la santidad. Quando Deus fez o homem, Como Dios hizo al hombre, quando Deus projetou fazer o homem, cuando Dios proyectó hacer al hombre, Deus disse assim: façamos Dios dijo así: hagamos o homem al hombre a nossa imagem a nuestra e imagen semelhança. y Ou semejanza. seja, O sea, Deus está dizendo: façamos alguém semelhante a mim, Dios está diciendo: hagamos a alguien semejante a mí, algo igual. algo igual. Deus é santo. Dios es Então santo. Deus falou: façamos um homem santo como eu sou. Entonces Dios dijo: hagamos a alguien santo así como yo soy. Então Deus está dizendo: façamos o homem a nossa imagem, Entonces Dios está diciendo: hagamos al hombre a a nuestra nossa imagen, semelhança. a nuestra semejanza. Deus é santo. Dios es santo. Dos atributos que Deus possui Uno de los atributos que Dios tiene é que Deus é santo. es que Él es santo. Atributo é característica, Atributo es é característica, qualidade es cualidad que Deus tem. que Dios tiene. Então, desde o início da criação, Entonces, desde el inicio de la creación, Deus fez o homem santo como ele. Dios hizo al hombre santo así como Él. Isso é bíblico. Eso es bíblico. Em Gênesis capítulo 1, En Génesis capítulo versículo 1, 27, façamos o homem a nossa imagem versículo 27, hagamos al hombre a e a nuestra nossa imagen y a nuestra semelhança semejanza, igual a mim. igual a mí. Deus fez o homem sem pecado. Dios hizo al hombre sin pecados. Então Deus fez o homem Entonces Dios hizo al com hombre as suas características. con su característica. Como assim? Como Deus assim? fez o homem santo. Dios hizo al hombre santo. Deus fez o homem para viver eternamente. Dios hizo al hombre vivir eternamente. O homem não foi feito para morrer. El hombre no fue hecho para morir. O homem não foi feito para morrer. El hombre no fue hecho para morir. Porque Deus fez algo semelhante a ele. Porque Dios hizo algo semejante a Deus él. quis fazer o homem santo e eterno. Dios quiso hacer un hombre santo y eterno. O homem não foi feito para morrer. El hombre no fue hecho para morir. Adão foi feito para viver igual Deus. Adán fue hecho para vivir así como Dios. Eternamente. Eternamente. O que é eterno? ¿Qué es eterno? Aquilo que não morre. Todo lo que no muere. Aquilo que não tem começo nem fim. Aquel que no tiene comienzo ni fin. Mas a desobediência do homem, Mas la desobediencia del hombre, lá no jardim do Éden, allá en el jardín del Edén, fez o homem perder a vida eterna. hizo al hombre perder la vida A eterna. Bíblia diz em Romanos capítulo 4, La Biblia dice allá en Romanos capítulo Paulo 4, vai escrever dizendo: Pablo escribe por diciendo: causa de um só homem, por causa de un hombre, o pecado el pecado matou, matou, ou seja, ele vai dizer assim, ó, por causa de um pecado de um homem, a morte. el pecado gracias a un hombre entró la muerte. A morte passou a todos os homens.
La muerte pasó a los hombres. Romanos 6:23. Romanos 6:23. O salário do pecado El salario del é a pecado morte. es la muerte. A morte só passou a existir La muerte solo pasó a existir por causa do pecado do homem. por causa del pecado del E o hombre. pecado tem nome. Y el pecado tiene nombre. A desobediência La de Adão desobediencia de Adán gerou a morte. generó la muerte. Então, o homem que foi feito para viver eternamente, Entonces el hombre que fue hecho para vivir agora vai eternamente, perder esse privilégio. ahora pierde este privilegio. O homem agora vai passar a morrer. Ahora el hombre pasa a morir. Antes do pecado, Antes del pecado não havia doença. no había dolores. O homem tinha paz com os animais. El hombre tenía paz con los O homem animales. vivia num lugar chamado Jardim do Éden. El hombre vivía en un lugar llamado Jardín del Edén. Paraíso. Paraíso. Lugar de delícia. Un lugar de delicias. O homem tinha paz com todos os animais. El hombre tenía paz con todos los Não animales. havia sangue. No había sangre. Não havia estrupo. No había estrupo. Não havia suicídio. No había suicidios. Não havia morte. No había muerte. Não havia nem dor de dente. No había ni dolor de Não dientes. havia depressão. No había depresión. Porque quem cuidava do homem Porque el que cuidaba del era o hombre próprio Deus. era el propio Dios. Aleluia. O homem não morria. El hombre no moría. Era muita glória o Jardim do Éden. Había mucha gloria en el Mas jardín o del homem Edén. trocou essa glória. Pero el hombre entró, Trocou. el hombre destruyó esa gloria. Cambiou esta glória Cambió esa gloria por um prazer momentâneo. por un placer momentáneo. Então a morte Entonces la muerte foi a consequência fue la do consecuencia pecado do homem. del pecado del hombre. Então Deus fez o homem para ser santo. Entonces Dios hizo al hombre para ser santos. A Bíblia diz 1 Pedro, La Biblia dice en Primera de Pedro, como eu li com vocês, como ya leí con ustedes, em capítulo 1, en el capítulo 1, em versículo en el versículo 16. 16, Porque está escrito: porque está escrito, sede santo, sean santos porque eu sou santo. porque yo soy santo. Um dos atributos que Deus possui também Uno de los atributos que Dios tiene también é que Deus é santo. es que Él es santo. Deus é santo. Dios es E o santo. que significa a palavra santo? ¿Y qué significa palabra santo? A palavra santo significa consagrado, La palabra santo significa consagrados, separado. separados, Consagrado e consagrados separado. y separados. Deus é santo. Dios es santo. Ele é separado. Él es separado. Ele não tem parte com o pecado. Él no tiene parte con el pecado. Não tem parte com a mentira. Él no tiene parte con la Não tem mentira. parte com a imoralidade. Él no tiene parte con la inmoralidad. Deus é separado, é santo. Dios es separado, Él es santo. E Deus, Y Dios, Ele vai enviar o seu Filho Él va a Jesus, enviar a su Hijo Jesús aleluia, através do seu sangue, a través de su sangre. Ele vai nos purificar. Él nos va a purificar. Através da sua palavra vai nos libertar. A través de su palabra nos va a liberar. Para restituir, Para reconstruir. Para restituir. Restaurar Restaurar aquilo que Adão perdeu. aquel que Adán perdió. Adão perdeu Adán perdió a vida eterna, la vida eterna, a santidade, la por santidad causa da desobediência. por causa de la E Jesus veio trazer desobediencia. a vida eterna ao Y homem. Jesús vino a traer la vida eterna al Jesus veio hombre. trazer o evangelho santo. Jesús vino a traer el evangelio santo. Jesus veio trazer o arrependimento. Jesús vino a traer el Ele veio arrepentimiento. trazer Jesús vino a traer o evangelho que transforma a vida de um el homem. evangelio que transforma la vida Então, del como hombre. se afastar do pecado e viver uma vida de santidade? Entonces, ¿cómo yo me aparto del pecado y vivo una vida en Porque foi santidad? para isso que Deus me chamou. Porque fue para eso que Dios me llamó. Foi para isso que Deus te chamou. Para eso Dios te llamó. Se afastar do pecado Que te apartes del pecado e viver uma vida em santidade. y vivas una vida en santidad. Aleluia. Número 1. Número 1. Como se afastar do pecado? ¿Cómo Então, apartarse del pecado? o arrependimento sincero. El arrepentimiento sincero. Não tem como viver uma vida de santidade No hay cómo vivir una vida en santidad sem arrependimento. sin arrepentimiento. Não existe possibilidade. No hay posibilidad. Melhor dizendo, é impossível Mejor decir imposible. você viver uma vida de santidade para Deus Vivir una vida en santidad con Dios sem arrependimento. sin arrepentimiento. E o que é arrependimento? ¿Y qué es O arrepentimiento? que significa essa palavra arrependimento? ¿Qué significa la palabra A arrepentimiento? palavra arrependimento no grego La palabra arrepentimiento en el griego significa metanoia. significa metanoia. Metanoia significa Metanoia significa mudança de comportamento, mudanza de comportamiento, mudança de mente, cambio de mente, transformação, transformación, convenção,
Conversão. convertirse. A palavra arrependimento La palabra arrepentimiento significa significa abandonar o pecado, dejar el pecado, sentir tristeza pelo pecado, sentir tristeza por el deixar o pecado, pecado dejar el pecado e voltar para Deus. y volverse a Dios. Então, para mim viver uma vida de santidade, Entonces, para yo vivir una vida en santidad, porque foi para isso que Deus me chamou, porque fue para eso que Dios me llamó, eu preciso viver yo necesito vivir uma vida de arrependimento sincero. una vida de arrepentimiento sincero. E o que é viver uma vida de arrependimento sincero? ¿Y qué es vivir una vida de arrepentimiento sincero? Aleluia. Uma das doutrinas do arrependimento Una de las doctrinas del arrepentimiento faz que o pecador reconheça o seu pecado. hace que el pecador reconozca sus pecados. Para mim viver uma vida de santidade, Para que yo viva una vida en santidad, eu preciso reconhecer os meus erros, yo necesito reconocer mis errores, reconhecer os meus pecados, reconocer mis pecados, admitir ad- os meus erros admitir mis errores e aceitar a necessidade de mudar. y aceptar la necesidad de cambiar. Mudar o meu comportamento, Cambiar mi comportamiento, mudar as minhas atitudes, cambiar mis aptitudes, mudar as minhas ações. cambiar mis E acciones. quando eu mudo, Y cuando yo cambio, isso mostra o arrependimento sincero. eso muestra un arrepentimiento sincero. O arrependimento, El arrepentimiento. o arrependimento sincero El arrepentimiento sincero vai fazer o pecador va a hacer que el pecador buscar o perdão de Deus. busque el perdón de Dios. Quando o pecador se afasta do pecado, Cuando un pecador se aparta del pecado, ele busca o perdão de Deus. él busca el perdón de Dios. Confessar os pequenos erros Confesar los pequeños errores e buscar as maneiras mais corretas de você corrigir os seus erros para não cometer mais. y buscar la manera correcta de corregir tus errores y ya no volverlos a cometer. Porque tem muitas pessoas Porque hay muchas personas que pensam que o pecado só é aquelas grandes coisas. que el pecado es solo una cosa grande. Mas para Deus não tem pecado grande Para Dios no hay un pecado grande e nem pecadinho. y tampoco pecaditos. E muitas pessoas desconsideram as coisas pequenas. Y muchas personas consideran las cosas E pequeñas. Deus se importa com as coisas pequenas. Y Dios se importa con las cosas Eu pequeñas. vou te mostrar uma coisa pequena que duas pessoas achou que Deus não ia levar a sério. Yo te voy a mostrar dos cosas pequeñas que Dios creyó, que ellos creyeron que Dios no iba a llevar en serio. Na mente dessas duas pessoas que eram crente, En la mente de esas dos personas que eran cristianas, achou Deus é amor. creían, no, Dios es amor. Deus não vai ligar para isso. Dios no se va a importar con eso. Nós não adulterou. Nosotros no adulteramos. Nós não está se prostrando diante de um ídolo. Nosotros no estamos postrándonos delante de ídolos. Acredito que não vai dar nada não. Yo no creo que den algo muy relevante. Mas Deus se preocupa com as coisas pequenas. Pero Dios también se preocupa con las cosas Porque são pequeñas. as coisas pequenas que está mais levando as pessoas para o inferno. Porque son las cosas pequeñitas lo que le están llevando a las personas E al quem são infierno. essas duas pessoas? ¿Y qué son esas dos personas? Ananias e Safira. ¿Cómo? Ananias e Safira. Ananías y Zafira. Em Atos dos Apóstolos. En Atos. Hechos de los Apóstoles. No capítulo 6, né? En el capítulo A 6, Bíblia diz que Ananias e Safira mentiram. la Biblia dice que Ananías y Zafira mintieron. Eles esconderam a oferta, o dinheiro que tinha que ser passado para a obra. Ellos escondieron la ofrenda que debía de haberse dado para la E obra. Pedro perguntou assim: E Pedro- cadê a parte do dinheiro que vocês dariam para a obra? Y Pedro preguntó hacia dónde está la parte del dinero que ustedes Ellos darían para la mintieron. obra. Ellos mintieron. Eles mentiram. Ellos mintieron. E o Espírito Santo Y el Espíritu Santo matou Ananias e Safira. mató a Ananías y Foram Zafira. fulminados. Fueron fumigados. Quem conhece essa história? ¿Quién conoce esta historia? Morreram Murieron porque mentiram não para o homem, porque mintieron no solo a los hombres, mas mentiram para o Espírito Santo. pero mintieron al Espíritu Santo. O pecado de mentira El pecado de la mentira gera condenação genera condenación e traz sérias y consequências. trae serias E consecuencias. muitas pessoas, Y muchas personas, como diz em Apocalipse, como dice Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, capítulo 21, versículo 8, capítulo 22, versículo 15, capítulo 22, versículo que diz 15, assim: os mentirosos que dice así, los mentirosos não herdará
no van a heredar o reino do céu. el reino de los Tem muitas cielos. pessoas mentindo no altar. Hay muchas personas mintiendo aquí en el altar. Tem muitas lideranças mentindo com o dinheiro da igreja. Hay muchas personas mintiendo con el dinero de la iglesia. Tem muitos crentes mentindo para Deus, Hay muchos cristianos mintiendo a Dios, mentindo para o esposo, mintiendo a su esposo, mentindo para a esposa, mintiendo a su esposa, mentindo para os irmãos. mintiendo a sus E hermanos. acha que isso não tem nada a ver. Y creen que eso no tiene nada que Acha ver. que Deus não se importa com a mentira. Creen que Dios no se importa con la mentira. Mas a mentira gera condenação para o inferno. Pero la mentira genera una condenación al infierno. Porque o pai da mentira Porque el padre de la mentira é o diabo. es el diablo. E a Bíblia diz em Jeremias capítulo 10, versículo 10. Y la Biblia dice allá en Jeremías capítulo 10, versículo 10. Deus é o Deus da verdade. Dios es el Dios de la verdad. E a Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 6. Y la Biblia dice en Juan 14, 6. Disse-lhe Jesus: Dice Jesús: Eu sou o caminho e a verdade. yo soy el camino, la verdad. Glórias a vida. a Deus. Como se afastar do pecado e viver uma vida de santidade? ¿Cómo apartarse del pecado y vivir una vida en santidad? Vivendo uma vida de arrependimento. Viviendo una vida de arrepentimiento. Compromisso com a mudança. Compromiso con el cambio. Porque arrependimento é mudança. Porque arrepentimiento es cambiar. Quem se arrepende, ¿Quién se arrepiente? ele vai mudar Él va a mudar seu comportamento. su comportamiento. Eu devo assumir um compromisso com a mudança. Yo debo asumir un compromiso con el cambio. Decida mudar e faça um compromisso com Deus em obedecer a sua palavra. Decídete a cambiar y tome un compromiso con Dios y su palabra. Precisamos assumir este compromisso com a mudança. Necesitamos asumir este compromiso con el cambio. Porque quando assumimos um compromisso com a mudança, Porque cuando yo tomo un compromiso con el cambio, nós vamos se despojar do velho homem. nosotros vamos Como, eu não sei como que habla despojar em vamos a espanhol. despejarnos del viejo hombre. Abra sua Bíblia. Despojarnos. Abra sua Bíblia, Colossenses, Abre tu Biblia en Colosenses, capítulo 3, capítulo 3, versículo 8 ao 10. versículo 8 al 10. A palavra diz assim, Colossenses 3, versículo 8 ao 10. Colosenses 8, 3 Colosenses 3, 8 al 10. diz assim: Diz Mas assim. agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despediste do velho homem com seus feitos e vos revesti do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que os criou. El 8. Pode ler. El 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. El siguiente. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. El 10. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amém? Amén. Então, quando você se arrepende, Entonces, cuando tú te arrepientes, você assume um compromisso com a mudança. tú tomas un compromiso con el cambio. Então, você vai se despojar, Entonces te vas se a despojar, desfazer te vas a deshacer daquele velho homem de aquel viejo que hombre te levava para mentira, que te estaba llevando en la mentira, para ira, en la ira, para as coisas do mundo. para las cosas del mundo. Então, você vai se desfazer daquilo. Entonces yo me voy a deshacer de esas cosas. E a doutrina do arrependimento. Y la doctrina del arrepentimiento. Doutrina significa ensinamento. Y doctrina significa enseñanza. Ela vai te afastar do pecado Eso te va a apartar del pecado e ela vai te trazer para a comunhão com Deus. y te va a traer a la comunión con Quando o Dios. homem se afasta do pecado, Cuando el hombre se aparta del pecado, ele se santifica para Deus. él se santifica para Dios. Aleluia. Então, como se afastar do pecado e viver uma vida de santidade? Entonces, ¿cómo yo me aparto del pecado y vivo una vida en santidad? Viver uma vida de arrependimento. Vivir una vida de arrepentimiento. Abandonar o pecado. Abandonar el pecado. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 55, Mira lo que la Biblia dice en Isaías 55, versículo 6. versículo 6. Diz assim a Bíblia: Dice así: Deixe o ímpio o seu mau caminho deje el impío su mal camino
e o homem maligno seus pensamentos. y el hombre maligno sus pensamientos. Se converta ao Senhor, Conviértase a Dios, que se compadecerá dele. y Él se compadecerá de él. Então Isaías está dizendo para o homem deixar o seu mau caminho. Entonces Isaías está diciendo que el hombre debe Os dejar seus sus maus malos caminos, pensamentos. sus malos pensamientos, E se converter ao Senhor y convertirse al Señor para alcançar o perdão de Deus. para que pueda alcanzar el perdón de Dios. Então, como se afastar do pecado? Entonces, ¿cómo me aparto del pecado? Estudar, Estudiar, meditar meditar nas Escrituras Sagradas. en la palabra de Dios. Quando você se dedica Cuando yo me dedico em meditar, en meditar, em conhecer as Escrituras Sagradas, en conocer las escrituras sagradas, você se afasta do pecado. tú te apartas del pecado. Porque a palavra liberta. Porque la palabra libera. E hoje a maior dificuldade de muitos crentes Y hoy la mayor dificultad entre los cristianos é ler a Bíblia. es leer la Biblia. Ele tem tempo para jogar videogame, Él tiene tiempo para jugar ele play, tem tempo para assistir filme, tiene tiempo para ver películas, tem tempo para assistir o que não presta na internet, tiene tiempo en asistir todo lo que no le tem sirve tempo para en assistir internet, futebol, tiene tiempo para ver partidos, tem tempo para tudo, tiene tiempo para todo, menos para ler a Bíblia Sagrada. menos para leer la palabra de E Dios. quando você Y cuando tú dedica a tua vida dedicas tu vida em examinar as Escrituras, en examinar las escrituras, obedecer às Escrituras, obedecer la palabra, você se afasta do tú pecado te apartas del pecado e você se santifica para Deus. y te santificas para Dios. Porque a palavra de Deus Porque la palabra de é o Dios que santifica o crente. es lo que santifica al Hijo de Está na Dios. Bíblia? ¿Está en la Biblia? Está. Está. No Evangelho de João, En el Evangelio de Juan, capítulo 17, capítulo 17, versículo 17. versículo 17. Coloque aqui que você vai ver. A Bíblia diz assim, ó: santificai-vos na verdade. Pone acá y ellos van a ver. Santificai-vos na verdade. La Biblia dice santificados en la verdad, Porque a minha palavra porque su palabra é verdade. es verdad. Então, para mim viver uma vida de santidade, Entonces, para que yo viva una vida en santidad, eu preciso santificar minha vida na palavra. yo necesito santificar mi vida en la palabra, Obedecer a palavra. obedecer la palabra, Obedecer a doutrina bíblica. obedecer lo que está escrito en la Biblia, Meditando nela meditando en ella dia e noite. día y noche. E olha o que a Bíblia diz Y mira lo que la Biblia em dice João capítulo 5, versículo 39. en Juan 5:39. Examinar as Escrituras, Examinad las escrituras. porque vós cuidais nela. ¿Por qué? Vós Porque tú cuidais nela. Coloca aqui João 5:39. escudriñad la escritura a vosotros. ¿Os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonios de mí? Amém? Então, como viver uma vida de santidade? Obedecer a verdade. Entonces, ¿cómo vivo una vida en santidad? Obedecer as Obedeciendo escrituras. la verdad, obedeciendo la palabra. Como se afastar do pecado e viver uma vida de santidade? ¿Cómo me aparto del pecado y vivo una vida en santidad? Viver uma vida de oração. Vivir una vida en oración. O que é oração? ¿Por qué oración? É um diálogo, La oración es un diálogo, é conversar es conversar, com Deus, es hablar con Dios, dialogar, dialogar, invocar, invocar, clamar, clamar, interceder. interceder. E a oração Y la oración é um meio de comunicação es un medio de comunicación que Deus estabeleceu com o homem. que Dios estableció con el É uma hombre. forma de se aproximar de Deus. Es una forma de acercarse a Dios. Um exemplo, quando eu vivo uma vida de oração, Un ejemplo, cuando yo vivo una vida en oración, eu vou usar ele como exemplo. yo voy a usarle a Él como ejemplo. Ele é Deus, Él es Dios. esse irmão. Ok. E eu sou um pecador convertido. Y yo soy un pecador convertido. E quando eu dedico a minha vida de oração, Y cuando yo dedico una vida de oración, perceba que Deus está longe de mim. ¿se dieron cuenta que Dios está lejos de mí? Mas eu estou vivendo uma vida de oração. Pero yo estoy viviendo una vida en oración. E quem vive uma vida de oração, Y el que vive una vida en oración, vive uma vida em contato com Deus. vive una vida en contacto con Dios. Vive uma vida de comunhão com Deus. Vive una vida de comunión con Dios. Então a vida de oração, Entonces la vida de ela vai oración, me afastar do pecado. ella me va a apartar del Porque pecado. quem vive uma vida de oração Porque el que vive una vida en não oración tem tempo para o pecado. no tiene tiempo para el Não pecado. tem tempo para mentira. No tiene tiempo para la Não tem mentira. tempo para pornografia. No tiene tiempo para la Não tem pornografía. tempo para o mundo. No tiene tiempo para el Então, mundo. quanto mais eu oro, Entonces cuando más yo oro, mais eu vou me aproximando de más me Deus. voy acercando de Dios.
Porque a oração, Porque la oración ela nos aproxima de Deus nos aproxima de Dios e nos afasta do pecado. y nos aparta del pecado. Amém? Amén. A oração vai estabelecer uma comunhão séria com Deus. La oración va a establecer una comunión seria con Dios. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Colosenses 4, capítulo 2. Aleluia. Louvado seja Deus. Alabado sea Dios. Pode ler, irmão. Perseverar em oração, Perseverad en la oración, velando nela com ações de graça. velando en ella con acción de gracias. Perseverar em oração, Perseverad en oración, velando nela com ações de graça. velando en ella con acciones de Então, gracia. quem tem uma vida de oração, Entonces, quien tiene una vida de oración ele vai levar uma vida de temor a Deus, va a llevar una vida con temor de Dios, uma vida sincera com una Deus. vida sincera con Dios. E por ele ser sensível a Deus, Y por él ser sensible a Dios, porque a oração nos torna sensível a Deus. porque la oración nos hace sensible a Dios. Só tem experiência com Deus quem vive uma vida de oração. Solo tiene experiencia con Dios esa persona que Os homens da vive Bíblia en viviam uma oración. vida de oração. Los hombres de la Biblia vivían una vida de oración. Então, quem tem uma vida de oração, Entonces, quien tiene una vida de oración, ele não vai él no va se entregar ao pecado, a entregarse al pecado, viver uma vida em pecado. vivir una vida en pecado. Porque quem vive uma vida de oração, Porque el que vive una vida en oración, vive uma vida de vigilância. vive una vida de Porque o vigilancia. próprio Jesus falou: Porque el propio Jesús dijo, vigiai vigilad e orar, y orad, para que não entreis em tentação. para que no entren en tentaciones. Amém? Ah, O que eu posso fazer para me afastar do pecado e viver uma vida de oração? Que eu puedo Uma vida de hacer? santidade. ¿Qué yo puedo hacer para apartarme de una vida del pecado y vivir una vida en santidad? Viver uma vida de santidade. Vivir una vida en santidad. Louvado seja Deus. Alabado sea Dios. Fugir de toda influência negativa. Huir de todas las influencias negativas. Fugir da aparência do mal. Huir de la apariencia del mal. Pablo, Ele vai escrever dizendo: fugir de toda aparência do mal. él escribía y decía, huyan de toda apariencia del mal. Aleluia. E uma das influências do mal, Y una de las influencias del mal, ela rodeia a nossa vida. ella rodea nuestra vida. O perigo das redes sociais, El peligro en las redes sociales, que influencia mais para o mal do que para o bem. que influencia en ocasiones más al mal que al bien. Influencia mais para o mal do que para o bem. Influencia más al mal que al bien. As maus conversação, Las malas conversaciones, as mal amizade, las malas amistades, as amizades do mundo, las amistades del mundo. ela vai te influenciar sempre para o mal. Ella te va a influenciar siempre hacia el mal. Então, se você quer viver uma vida de santidade, Entonces, si tú quieres vivir una vida en você santidad, deve se afastar debes apartarte das maus de conversação, las malas conversaciones, da corrupção, de la corrupción, da fofoca, del chisme, da mentira. de la mentira. Você deve se afastar Tú debes apartarte daquilo que é mal, de aquello que es malo, daquilo que não agrada a Deus. de aquello que no le agrada a Dios. Pois a Bíblia diz, 1 Coríntios 15, Pues la Biblia dice allá en 1 Corintios Versículo 15, 33, que as maus conversação, que las malas conversaciones elas son, corrompem o bom costume. corrompen a las buenas costumbres. Então, para você viver uma vida de santidade, você deve se afastar do pecado. Entonces, para que tú vivas una vida en santidad, debes apartarte del pecado. E hoje as pessoas, Y hoy las os personas, crentes, los cristianos, porque as pessoas do mundo, porque las personas del mundo, elas já estão entregues ao pecado. ellas ya están entregadas al pecado. Elas são dominadas pelo pecado. Ellas ya son dominadas por el Mas pecado. nós não somos mais servos do pecado. Pero nosotros ya no somos siervos del pecado. Não. No. Jesus nos libertou da servidão do pecado. Jesús nos liberó de la servidumbre del Mas pecado. hoje muitos cristãos Pero hoy muchos cristianos estão vivendo uma vida de pecado. están viviendo una vida en pecado. Estão indo para o inferno dentro da igreja. Están yéndose al infierno dentro de la A iglesia. maior tristeza La mayor tristeza é saber es saber que existem pessoas dentro da igreja que existen personas dentro de la que iglesia estão indo para o inferno que están yéndose al infierno por causa das suas escolhas erradas. por causa de los errores que han escogido.
querem viver uma vida quieren vivir una vida na presença de Deus en la presencia de Dios, como os ímpios, como los impios. querem viver uma vida de impiedade, Quieren vivir una vida en impiedad. querem viver uma vida de pecado. Quieren vivir una vida de pecado. E Deus te chamou para viver uma vida de Y santidade. Dios te llamó a vos y a mí a vivir una vida en santidad. Então, por que que muitas pessoas estão vivendo de qualquer maneira na presença de Deus? Entonces, ¿por qué las personas están viviendo una vida de cualquier manera en la presencia de Dios? Porque Deus te chamou para viver uma vida de santidade. Porque Dios te llamó a ti y a mí a vivir una vida en santidad. 1 Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, capítulo 1, versículo 15. verso 15. Olha o que diz a Bíblia. Mas como é santo, Sino como aquel que es santo, como é santo aquele que vos chamou, el que los llamó, seja vós também santo em toda a vossa maneira de viver. también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Deus nos chamou, Dios nos llamó, Deus me chamou, Dios me llamó, te chamou te llamó para viver para vivir em santidade en santidad em toda a sua maneira de viver. en toda tu manera de vivir. Você tem vivido Tú has vivido em santidade en santidad em toda a sua maneira de viver? en todas tus maneras de vivir. Qual é a maneira que você vive para Deus? ¿Cuál es la manera que estás viviendo para Dios? Porque aqui dentro da igreja, Porque acá dentro de la iglesia todo mundo é santo. todo el mundo es santo. E na minha casa? Y en tu casa, E no meu telefone celular? y en mi celular, E na internet? y en el internet, E nas minhas ações e atitudes? y en mis actitudes y acciones, E a minha fidelidade com a minha esposa? y en mi fidelidad con mi mujer. Como eu tenho vivido? Como yo Deus me estoy chamou para viviendo. viver toda a maneira de viver. Dios me llamó a vivir todas las maneras. Veja que Deus quer a santidade Vea que Dios y la santidad em toda a maneira de viver. en todas las maneras de Vou vivir. provar mais uma vez na Bíblia. Voy a probar más una vez en la palabra. Abre aí 1 Tessalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. capítulo 25, 33. Capítulo 5, Capítulo 5, versículo 23. versículo 23. Veja que eu estou pregando Bíblia. Vea que yo estoy hablando de la palabra. Eu não vim aqui te enganar. Yo no vine acá para engañarte. Eu não vim aqui pregar um evangelho de emocionalismo. Yo no vine aquí a predicar un evangelio emocional. Mexer com as suas emoções. Moverte en tus emociones. Contar história. Contarte una historia Te comover. que pueda generar compasión. Mexer com as suas emoções. Tocar tus emociones. Ou dizer, Deus vai te dar. O decirte, Dios te va a dar. Receba aí. Receba ahí. Receba a bênção. Reciba bendición. Esse evangelho Este es el evangelio. não traz transformação. No trae Esse transformación. evangelho Este evangelio não liberta o pecador. no libera al pecador. Estão pregando hoje Yo estoy predicando hoy falso evangelho. el falso evangelio. O evangelho que está sendo pregado no século 21 El evangelio que en ocasiones está siendo predicado en el siglo XXI é o evangelho do miticismo. es el evangelio de misticismo. Miticismo. Não. No. Místico. Miticismo Sí. é na teologia da prosperidade. Miticismo é o evangelho que liga a prosperidade materiais. Ou seja, que Deus vai te dar, que Deus vai te dar, que você vai ter muito dinheiro, que você vai ser muito próspero. E a verdadeira prosperidade que Deus quer nos dar, eu vou dar um exemplo. Venha cá, meu filho. Venha cá. En ocasiones el... Fica vocês dois aqui. Ok. Este recebe $10.000 por mês. Este recibe $10,000 por mes. Esse recebe $5.000 por mês. Este recibe $5,000 al mes. Na teoria, quem é mais próspero? En la teoría, ¿quién es más próspero? Esse? ¿Este? Na teoria, ok? En la teoría. Na teoria ele é mais próspero porque recebe $10.000. Mas este recebe $10.000. Tem depressão, já está no segundo casamento, não é um homem fiel a Deus, a vida dele é cheia de problema. É claro que você não vive isso, é só um exemplo. Ele já tentou suicídio. Él ya intentó suicidarse. Esse que ganha $5.000 Este que gana $5,000 é um crente fiel, es una persona fiel, um homem de oração, un hombre de oración, fiel à esposa dele, fiel a su esposa, um homem abençoado. un hombre de bendición. Qual é a verdadeira prosperidade? ¿Cuál es la verdadera prosperidad? Amém? Amén. Mas os pregadores hoje Pero los predicadores hoy transformaram o evangelho transformaron el evangelio no comércio. en un comercio.
transformaram o evangelho transformaron el em evangelio negócios. en un negocio. Falam mais de dinheiro Hablan más de dinero do que a Deus, de que Dios, dizendo que Deus, fazendo troca com Deus. haciendo un trueque con Dios. O evangelho não é dinheiro, El evangelio no es dinero. o evangelho não é prata, El evangelio no es no é plata. ouro. No es o oro. evangelho é transformação, El evangelio es é o poder de transformación. Deus Es el poder de Dios que transforma a vida de um pecador. que transforma la vida de un pecador. As pessoas estão sendo enganadas, Las personas están siendo estão engañadas. vendendo na igreja cura, ¿Cómo? estão vendendo cura, Están vendiendo en la iglesia cura. estão vendendo unção, Están vendiendo unción. estão negociando. Están negociando. Tudo é dinheiro, Todo es dinero. tudo é dinheiro. Todo es dinero. Hoje os pastores são mal vistos. Hoy los pastores están siendo Se mal você vistos. falar que é pastor, Si tú dices que ele eres já fala, pastor, pastor tem dinheiro, pastor tiene dinero, pastor é ladrão, pastor es ladrón. porque essa é a imagem Porque esa es la que imagen muitas lideranças que muchos líderes estão trazendo para as pessoas lá están fora. trayendo a las personas allá afuera. Mas a pessoa entra enferma na igreja Pero la persona entra enferma a la iglesia e volta enferma para casa. y nuevamente vuelve enferma a la, Entra a su endemoniada casa. na igreja Entra personas que están poseídas en la iglesia e volta endemoniado para casa. y vuelve de la misma No manera há a su mudança. casa. No hay un cambio. Não há transformação, Não há transformação. porque não há poder de Deus. Não há poder Agora de Deus. veja Pedro e João que pregava Cristo. Ahora ve a Pedro y Juan que predicaban a Cristo. Pedro e João pregavam arrependimento, Pedro y Juan predicaban arrepentimiento. pregava a verdade. Predicaban verdad. Quando eles foram para a oração, ¿Cómo? quando foram para a oração, Cuando se fueron para la oración tinha paralítico de un paralítico na entrada do templo. en la entrada del E eles templo. disseram: não tenho prata nem ouro, No tengo plata ni oro, mas o que eu tenho eu te dou. pero lo que yo Em tengo te nome doy. de Jesus, levanta e En el anda. nombre de Jesús, levántate y anda. Eles pregavam santidade. Ellos predicaban santidad. Eles tinham uma vida séria. Ellos tenían una E vida o que é seria. pregado hoje? Cualquier predicador hoy, Que Deus só quer o seu coração. Dios solo quiere tu corazón. Pare de sofrer. Para de sufrir. Não se ouve mais pregar santidade na igreja. No se oye más de predicar santidad en la Quando iglesia. prega santidade, Cuando se predica de santidad, algumas pessoas se sentem ofendidas. algunas personas hasta llegan a sentirse ofendidas. Quando se prega santidade, Cuando se predica de la santidad, fazem até reunião dizendo: não convida mais aquele pregador. hacen hasta reunión, no le invites más a ese predicador. Quando se prega de santidade, Cuando se predica de santidad, pessoas ficam com raiva. personas se quedan con rabia. Porque pregar santidade Porque predicar la santidad confronta o seu pecado. confronta el pecado. Essa é a verdade. Amén. E a santidade, Esa es la verdad. Y la santidad, Deus quer a santidade Dios quiere la santidad completa em nossa vida. completa en nuestra Olha o vida. que diz aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz Y el mismo Dios de paz vos santifiquem os santifique em tudo. Completo. por completo. Em português diz em tudo. Ou completo. Em E todo. o mesmo Deus de paz vos santifique El mi- em completo. O que é completo? Espírito, Espíritu, alma alma e o corpo. y cuerpo. Espírito, Espíritu, alma alma e o corpo. y el cuerpo. E o que é santificar o espírito, ¿Y qué es santificar el espíritu? a alma Alma e o corpo? y cuerpo. É se afastar Es apartarse do pecado. del pecado. A alma e o espírito você santifica ela El alma y el espíritu tú les santificas através do arrependimento, a través del arrepentimiento, da oração, en la oración, da obediência à palavra. la obediencia a la Ou seja, palabra. a santidade começa O sea, la santidad comienza dentro de nós, dentro de nosotros, nas suas convicções, en tu convicción, nos seus pensamentos, en tus no pensamientos, seu coração, en tu corazón, alma, alma, espírito. espíritu E a santidade do corpo? y la santidad del A cuerpo. maior parte da igreja hoje ignora. La mayor parte de la iglesia hoy ignora Ignora a santidade do corpo. la santidad del O cuerpo. que é a santidade do corpo? ¿Y qué es la santidad en Porque el a cuerpo? santidade começa dentro. Porque la santidad comienza E o que dentro de nosotros. começa dentro Y lo que comienza vai dentro refletir o que está fora. va a salir hacia afuera. Sim ou não? Sí. Va a reflejar lo que está afuera. Jesus falou: pelas palavras se conhece Jesús dijo, por las palabras conocemos o el coração. corazón. Ou seja, o que sai de dentro de nós O sea, lo que sale desde adentro de nosotros é o que nós somos dentro. es lo que nosotros somos por Então dentro. Deus quer a santidade completa. Entonces Dios quiere la santidad por completo. Alma,
alma, espírito espíritu e corpo. y cuerpo. Agora eu posso falar? Ahora yo puedo hablar, Posso? ¿sí? Então Deus quer corpo, alma, Deus quer espírito, Dios quiere espíritu, alma alma e corpo. y cuerpo, Ok? ¿ok? Então muitos pastores pregam que Deus só quer o coração. Entonces, escuchamos a veces pastores que predican, Dios solo quiere el corazón, Que Deus não se importa. que Dios no se importa, Que isso é religião. que eso es religión, Que isso é coisa do homem. que eso es cosa de hombres. Então hoje Entonces, hoy estamos vivendo no pior tempo da história. estamos viviendo en el peor tiempo de la historia. Estamos vivendo a pior fase da igreja. Estamos viviendo la peor fase de la Como historia. assim, pastor? ¿Cómo así, Porque pastor? quanto mais perto tiver a vinda de Jesus, Que cuando más cerca estemos de Jesús, pior as coisas vão ficar. peor las cosas se van a quedar. Estamos vivendo o evangelho fraco hoje. Estamos viviendo un evangelio flaco, Um evangelho débil, diet. light. Um evangelho que Deus só quer o teu dinheiro. El evangelio que Dios solo quiere tu dinero. Deus só quer o teu dinheiro. Dios solo quiere tu dinero. Um evangelho que Deus só quer o teu coração. El evangelio que te dice es Dios solo quiere tu corazón. Deus não se importa com seu corpo. Dios no se importa con tu Deus cuerpo. não se importa com a sua alma. Dios no se importa con tu alma. Deus não se importa com teu espírito. Dios no se importa con tu Deus espíritu. só se importa se você está alegre. Dios no se importa si vos estás feliz. Pare de sofrer. Para de sufrir. Dê o seu dinheiro. Dios quiere tu dinero. Amém. Amén. Mas perceba uma coisa. Pero quiero que entiendas una cosa. Quando o homem pecou, Cuando el hombre pecó, a primeira coisa que Deus fez para o homem e a mulher, o que foi? la primera cosa que Dios hizo con el hombre y la mujer, ¿qué fue? Uma túnica para cobrir a vergonha deles. Una ropa para cubrir la vergüenza de Porque ellos. Adão e Eva viram que estavam nus Porque Adán y Eva se dieron cuenta que ellos estaban quando Deus cobriu o desnudos. seu corpo. Porque A santidade do corpo, sabe o que é? percibieron su cuerpo. É a mulher se vestir com pudor. La santidad que es vestirse de manera correcta. É a mulher se vestir da maneira correta. Es la mujer vestirse de manera O correcta. problema é que muitas mulheres cristãs hoje El problema es que hay mujeres hoy estão se vestindo igual prostitutas. están vistiéndose como trabajadora sexual. Não fique triste comigo. No te quedes triste conmigo. Isso não é santidade. Eso no es Tem santidad. irmãs mostrando todo o seu corpo, Hay hermanas en la iglesia que en ocasiones muestran todo su cuerpo, mostrando seus seios, mostrando sus partes íntimas. todas suas pernas para fora, Toda su pierna en ocasiones está afuera, mostrando até a marca da sua calcinha. mostrando hasta la marca de su ropa interior. Você vai fazer os homens pecar. Vas a hacer a los hombres caer. Isso é imoralidade, Eso se llama inmoralidad. lascívia, Lascivia, imoralidade sexual. inmoralidad sexual. O seu corpo Tu cuerpo não é para ser instrumento de imoralidade sexual. no es para ser instrumento de inmoralidad O sexual. seu corpo deve ser santificado. Tu cuerpo tiene que ser O corpo da santificado. mulher El cuerpo de la não mujer está em vitrine. no está exhibido en, O seu en un corpo vidrio. deve ser mostrado somente para o teu marido. Tu cuerpo debe ser solamente de tu marido. Assim o corpo do homem só deve ser mostrado para sua esposa. Así el cuerpo del hombre solamente debe ser mostrado A para su esposa. lascívia La lascivia é imoralidade sexual. es inmoralidad É o sexual. desejo sexual já manifestado na sua falta de pudor. Es el deseo sexual manifestado y su falta de pudor. Irmãs que vêm ao culto Hermanas que vienen al culto de mini saia. de pollera muy corta. Quando senta o irmão fica assim, ó. Cuando el hermano pasa se queda así. Isso é sério. Eso es muy serio. Uma mulher que tem o Espírito de Deus não mostra o seu corpo. Una mujer que tiene el Espíritu de Dios no está mostrando Ela su cuerpo. santifica o seu corpo. Ella santifica su cuerpo. Isso é a santidade do corpo. Eso es santidad en el cuerpo. Como fugir Como huir do pecado e viver uma vida de santidade? del pecado que nos mueve y movernos a la santidad. Como fugir? ¿Cómo huir? Hoje, Hoy, o que mais lo que más está levando muitas pessoas para o inferno? está llevando a las personas al Eu infierno. costumo dizer, são três coisas Yo me acostumbro a decir, son tres cosas que vai levar multidões para o inferno. que va a llevar a muchas gentes al infierno. A mentira, que é o caminho mais fácil. La mentira, que es el camino más fácil.
As pessoas mentem com uma facilidade muito grande. Las personas mienten con una facilidad muy grande. O amor ao dinheiro. El amor al dinero. É pecado ter dinheiro? ¿Es pecado, No. ¿Es pecado tener dinero? Não. Não Você pode ter muito dinheiro. Vos podés tener mucho dinero. Agora, o pecado é o amor ao dinheiro. Ahora, el pecado ya es amar el dinero. A avareza, La avaricia, a idolatria. la idolatría. Mateus 6:24. Não Mateus- podemos servir a dois Deus. Mateo 6:24 dice, no podemos servir a dos, Não podemos a dos amar señores. Deus e amar o dinheiro. No podemos amar a Dios y amar el Você dinero. vê que as pessoas do mundo, Ustedes ven que las personas o del Deus mundo, delas, el Dios de ellos, o Deus delas é o dinheiro. el Dios de ellos es el dinero. As pessoas amam mais o dinheiro do que a Deus. Las personas aman más el dinero que a A Dios. terceira coisa que mais vai levar pessoas para o inferno, La tercera cosa que más va a llevar a las personas al infierno, a prostituição, la prostitución, a pornografia. la pornografía. O demônio da prostituição, El demonio de la prostitución, ele domina o mundo. él domina el mundo. Eles dominam o mundo. Él domina el mundo. A prostituição está em todos os lugares. La prostitución está por todos lados. Está no mercado, Está en el mercado, está no shopping, está en el shopping, está no seu trabalho, está en tu trabajo, está até aonde não deveria estar, está hasta en lugares que no debería de estar, dentro da igreja. dentro de la iglesia. Vamos entender o que é a prostituição. Vamos a entender qué es lo que es prostitución. Hoje, Hoy, o maior perigo, el mayor peligro, o que mais está afastando as pessoas de Deus, lo que más le está apartando a las personas de Dios, é a pornografia. es la pornografía. O perigo da internet, El peligro de estar en a internet. pornografia, o consumo de filmes, La pornografía, el Vídeos consumir pornó. películas y videos, está afastando muitos cristãos da comunhão com Deus. está apartando a muchos cristianos de la comunión A con Dios. pornografia é uma prisão, La pornografía es una prisión, é um vício. es un vicio. Esse vício, todo vício precisa ser mantido. Todo vicio necesita de ser mantenido. Porque o vício, ele vai provocar abstinência. Porque el vicio va a provocar abstenerse. A pornografia, ela vai fazer a pessoa ter abstinência. La pornografía va a producir que esa persona pueda abstenerse. A pornografia traz sérias consequências. La pornografía trae serias consecuencias. Eu falo isso porque eu sou um pastor, Yo digo esto porque soy pastor, uma pessoa, uma figura pública no Brasil, una figura pública en Brasil, onde eu recebo milhares de mensagens de pessoas, en donde yo recibo muchos Brasil, mensajes de de muitos personas países. y muchos países de cristão, de cristianos dizendo que não consegue se libertar da pornografia. diciendo que no pueden dejar la pornografía. Ou seja, a pornografia O sea, la pornografía entrou dentro da igreja entró ahí dentro de la iglesia através a través das redes sociais. de las redes Você sociales. entra no Facebook, tem vídeos pornô no Facebook. Si entramos en las redes sociales del Você Facebook, entra no hay videos Instagram, en ese tem lugar. pornografia. Si entras en el Instagram, Em hay sites, pornografía. pornografia. Hay sites de A pornografía. pornografia está matando La pornografía está matando a santidade, la santidad, a comunhão com Deus. la comunión con Dios. Vamos ver os efeitos que a pornografia causa na vida do cristão. Vamos a ver los efectos que la pornografía puede causar en la vida A del pornografia cristiano. nos afasta de Deus. La pornografía primero te aparta de Dios. A pornografia, você não sente mais a presença de Deus na sua vida. La pornografía te hace no sentir más la presencia de Dios en tu vida. A pornografia te afasta de Deus. La pornografía te aparta de Dios. A pornografia faz você não sentir mais a presença de Deus. La pornografía hace que ya no sientas más la presencia de Dios. Você já não tem mais a alegria da salvação. Ya no tienes más alegría en la salvación. Quando Davi pecou, Cuando David pecó, quando Davi adulterou, cuando David cometió adulterio, no Salmo 51, Salmo 51, nós vamos ver o arrependimento de Davi. nosotros vamos a ver el arrepentimiento Ele de vai David. chorar, Él va a llorar, ele vai sentir tristeza él va a sentir tristeza pelo pecado de adultério. por el pecado de E adulterio. sabe uma das coisas que Davi perdeu? ¿Sabes una cosa que David perdió? A alegria da salvação. La alegría Que de ele vai ser pedir de salvo. volta lá em Salmo 51. Que él pide de Ele vai vuelta dizer: allá en dá-me a Salmo alegria da 50. salvação. Dame la alegría de la Ele vai dizer: salvación. não me lances fora da tua presença. David decía, no me lances fuera de tu presencia. Davi perdeu a presença de Deus na vida dele. David perdió la E presencia agora de ele Dios vai en su pedir de vida. volta E através aí- do arrependimento. Y luego él pide de vuelta La alegría gracias da al salvação. arrepentimiento, la alegría de E la a presença salvación de Deus. y la presencia de Dios. Então a pornografia, Entonces la pornografía
afasta o homem de Deus. le aparta al hombre de Dios. Você não sente mais a presença de Deus. Tú ya no sientes más la presencia de Você Dios. perde a alegria da salvação. Pierdes la alegría de la E olha salvación. o que a Bíblia diz. Y mira lo que la Em Biblia 1 dice. Tessalonicenses capítulo 4, En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 primeiro. verso 3. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Olha o que a Bíblia vai dizer. Aleluia. Na minha Bíblia diz assim: porque esta é a vontade de Deus, Pues la voluntad de Dios a vossa santificação, es vuestra que santificación, vos apartei da fornicação. que os apartéis de la fornicación. Essa palavra fornicação, Esa palabra fornicación, ela vem do grego. ella viene del A griego. palavra fornicação no grego significa porneia. La palabra fornicación en el griego significa porneia. A palavra fornicação no grego significa porneia. En griego significa porneia. O que significa a palavra porneia no grego? ¿Qué significa la palabra porneia? Prostituição. En el griego, prostitución. Relação sexual antes do casamento. Relación sexual antes del matrimonio. Ou seja, Ou seja, jovens Jóvenes são namorados, son novios, mas estão fazendo sexo antes do casamento. pero están teniendo intimidad antes del Isso é casamiento. porneia. Eso es porneia. No grego, En el fornicação. griego, fornicación. E Deus está dizendo: te chamei para a santificação. Y Dios te está diciendo, yo te llamé para la Eu não te santificación. chamei para a fornicação. Yo no te llamé para la fornicación. Então, fornicação, relação sexual antes do casamento. Entonces, la relación sexual antes del Pessoas que matrimonio, vivem junto que não são casadas personas que viven en conjunto y no son casadas, estão fazendo sexo. están en intimidad. Em Gálatas capítulo 6, as obras da carne são manifestas. En Gálatas dice que las obras de las carnes son manifiestas. Fornicação Fornicación. é pecado. É pecado. O sexo antes do casamento é pecado. El sexo antes E o del que é casamiento es fornicação? pecado. Prostituição. ¿Y qué es fornicación? Relações Prostitución. sexuais ilícitas, Relaciones sexuales como ilícitas. pornografia, Pornografía. masturbação. Masturbación. É pecado. Es A pecado. masturbação te afasta da santidade. La masturbación te aparta del pecado. A masturbação, a pornografia, La masturbación, O sexo la antes do pornografía, casamento el sexo antes del é casamiento imundícia. es inmundicia. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7. Pode ler, amigo. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Agora vamos lá. E o que é o adultério? ¿Y qué es el adulterio? A palavra adultério no grego significa moicheia. La palabra adulterio en el griego significa moscheia, A relação sexual fora do casamento. relación sexual fuera del casamiento. Que a infidelidade O sea, infidelidad. são pessoas casadas Son personas casadas que praticam que practican traição. traición. Por exemplo, eu sou casado. Por ejemplo, Se eu trair a Ele minha é casado. esposa, é o quê? si él le engaña a su esposa es Adultério? adulterio. Sim ou não? ¿Sí o no? Sim, mas o adultério vai além disso. Pero el adulterio va más allá que eso. Para mim cometer adultério, Para sendo que- casado, Para que yo pueda cometer adulterio eu não estando casado, preciso somente deitar com uma mulher na cama. no se trata solo de estar acostado con una mujer en la cama. Para mim praticar adultério, Para que yo practique adulterio, basta somente eu desejar a mulher com va- os olhos. basta solamente Olha o tener que Jesus falou: qualquer homem que olhar para uma mulher com um olhar impuro, quem falou isso? Foi Jesus. Sim ou não? aquel hombre que le mira a una mujer con una mirada impura, eso Jesús dijo, Já cometeu adultério. ya cometió Ou adulterio. seja, homens casados que vê vídeos pornográficos, O sea, hombres casados que están en las redes sociales viendo videos pornográficos, está adulterando. está adulterando. Mulheres casadas que está vendo vídeos pornográficos, Mujeres que están casadas y están Está metidas en videos adulterando. pornográficos también están adulterando. homens casados que têm vício de masturbação, está adulterando. Hombres que están casados y tienen indicios de masturbación también. E quem están- não é casado, ¿Y quién no es casado? que está se relacionando com pessoas antes do casamento, masturbação, vídeos pornográficos, está se prostituindo, está pecando. Personas que están en masturbación, están viendo videos, están en pecados.
O que mais está afastando as pessoas de Deus é a pornografia. Lo que más está apartando a la persona de Dios es la É o pornografía. pecado de prostituição. Es el pecado de la prostitución. E a prostituição tem sérias consequências. Y la prostitución tiene serias consecuencias, Tanto para a nossa vida espiritual, tanto para nuestra vida como para a nossa vida espiritual emocional. y para nuestra vida emocional. Segundo as pesquisas, Según las pesquisas, 40% dos viciados em sexo perderam seus casamentos. 40% de personas que están viciados A pornografía vai en el fazer, sexo perdieron vai su destruir o matrimonio. casamento. La pornografía te lleva a perder y a destruir tu Porque casamiento. muitos homens vai procurar Porque muchos hombres van a buscar em outras mulheres, en otras mujeres muitas das vezes, aquilo que ele está vendo na pornografia. muchas veces aquello que él está viendo Vai levar ele en el video. O adultério. Le va a llevar a Porque él muitas al das vezes ele vai adulterio. querer que a sua esposa pratique tal atos, Porque muchas veces va a querer que su mujer realice ese aonde mismo entra a acto. falta de respeito. En donde entra ya la A falta de sua respeto. esposa não é a sua escrava sexual. Tu esposa no es tu esclava A sua sexual. esposa deve ser respeitada e amada, honesta e Tu dignamente. esposa debe ser amada y respetada de manera honesta. Sua esposa não é uma prostituta que você vai fazer o que quer com ela. Tu esposa no es una trabajadora sexual que tú puedes realizar lo que tú E a quieras con ella. pornografia está destruindo casamentos. Y la pornografía está destruyendo casamientos. 58% sofre de Cin- perdas financeiras. 58% de personas sufren de pérdidas económicas. Pessoas estão vivendo aprisionadas na pornografia. Personas están bajo prisión de la pornografía. Foi comprovado que a taxa de infidelidade conjugal aumentou mais de 300%. Fue comprobado que la tasa de infidelidad conjugal aumentou mais de 300%. aumentó más de 300%. 56% dos casos de divórcio 56% de los casos de divorcio envolveram uma pessoa com interesse obsessivo em materiais pornográficos. envolvieron a personas con... ¿Cómo? Envolveram uma pessoa com interesse vicioso em materiais pornográficos. Esas personas empezaron a tener un vicio con materiales pornográficos. Em uma pesquisa realizada com milhares de pessoas que acessaram este conteúdo, 60% se consideraram viciadas e reconheceram. Otras personas que hicieron, se llevó a cabo esta pesquisa, 60% se consideraban viciados. E reconheceram que ao descobrir a pornografia, Y reconocieron que al descubrir la pornografía foi a pior coisa que aconteceu em suas fue vidas. la peor cosa que les ocurrió. Então, Entonces, hoje o que mais afasta as pessoas de Deus, lo que más le aparta a la persona a de Dios prostituição, es la prostitución, a pornografia, la pornografía, o adultério, el adulterio, a lascívia, la lascivia, a mentira, la mentira, a idolatria. la idolatría. Tome cuidado. E como se afastar do pecado? Toma cuidado. ¿Y cómo yo me aparto del pecado? Sabe o que José fez? ¿Sabe qué hizo José? José do Egito? José de Egipto. A mulher de Potifar queria deitar com ele. La mujer de Potifar se insinuó a él. Porque José era um menino novo, bonito. Y José era así como yo, un mitaí E bueno, o lindo. esposo e Potifar não estava em casa. Y Potifar, su esposo, no estaba en casa. José era o empregado. José era el empleado. Só estava José e a mulher de Potifar. Solo estaba José y la mujer de Potifar. Isso não é história minha, não. Eso no es algo que yo estoy Gênesis diz que inventando. ela queria deitar com José. Génesis dice que ella se insinuaba a él, Ela agarrou José. que él le agarró, Ela seduziu José. que él le vino a seducirle. Sabe o que o José fez? ¿Sabes qué José hizo? Correu. Correu. Fugiu. Ele não quis, ele disse: como pecaria eu contra o meu Senhor? Él se escapó y dijo, Como pecaria eu contra o meu Senhor? ¿cómo yo voy a pecar contra el José Señor? fugiu da prostituição, do adultério. José huyó del pecado de la Ele prostitución. fugiu. Él huyó. Ele preferiu agradar a Deus. Él prefirió agradarle a Dios. Então nós temos que fugir Entonces yo y vos tenemos que daquilo huir que é imoral, de aquello que es inmoral, daquilo que é pecado, de aquello que es pecado, daquilo que pode trazer prazeres momentâneos, de aquello que puede traerte placer solo momentáneo, mas aquilo que pode te trazer prazeres momentâneos pero aquello que te va a traer algo momentáneo pode te levar à condenação eterna, puede llevarte a una condenación pode trazer eterna. sérias consequências para a sua Puede vida. traer serias consecuencias para tu vida. Então, como vencer isso? Entonces, ¿cómo vencer esto? Vivendo uma vida de jejum e oração, Viviendo una vida en ayuno y oración, obedecendo a palavra de Deus, obedeciendo la palabra de Dios. porque o evangelho Porque el evangelio não é tão fácil como te ensinaram. no es tan fácil así como
tal vez te hayan enseñado. Tem muitos pregadores que pregam a rosa, Hay muchos predicadores que predican solamente rosas, mas a rosa tem espinho. pero la rosa también tiene espinas. Pregue a rosa, Predica la rosa, mas prega o espinho também. pero también predica O las evangelho não é espinas. tão fácil como você pensa. El evangelio no es tan fácil así como en ocasiones Olha para a creemos. pessoa que está ao seu lado. Mira a la persona que está a tu lado. Diga para ela: Dile a ella, Deus te chamou para a santidade. Dios te llamó a la santidad. Deus te chamou para afastar do pecado. Dios te llamó para estar apartado del pecado. E o que é santidade? ¿Y qué es la Se santidad? afastar da mentira, Apartarse de la se mentira. afastar do adultério, Apartarse del se adulterio. afastar da imoralidade sexual, Apartarse de la inmoralidad da lascivia, sexual, de la da lascivia, sensualidade, de la da sexualidad, avareza, de la avaricia, de tudo aquilo que Deus não se agrada. de todo aquello que a Dios no le agrada. Essa é a mensagem de Deus para a tua vida. Este es el mensaje de Dios para tu vida esta noche. Em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, En Mateo 7:14, olha o que diz. Agora eu encerro. ahora encierro. Você percebeu que eu só preguei Bíblia? ¿Ustedes se dieron cuenta que yo solo hablé de la palabra? Só Bíblia. Você crê na Bíblia? Solo la palabra. ¿Y si usted cree en la palabra? Então você não pode ter raiva de mim, Entonces uno puede tener rabia de mí, que eu preguei a Bíblia. porque yo hablé de la palabra. Eu não quero ir para o inferno. Yo no me quiero ir al infierno. Por isso eu tenho a obrigação de pregar a verdade. Por eso tengo la obligación de hablar de la verdad. Porque estreita Porque estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Calma, calma. Daqui a pouco nós vai no... Esse é o 13? Es de ahí el 14. Não, o 13. 13. É. Entrar pela porta estreita. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Mira, Mira, a olha, porta larga, la puerta larga, todo mundo quer entrar por ela. todos quieren entrar por ella. É o evangelho mais fácil. Es el evangelio más fácil. É o evangelho que pode tudo. Es el evangelio que todo se É puede. o evangelho liberal. Es el evangelio con É o libertinaje. evangelho que é só festa. Es el evangelio que es solo Não fiesta. tem santidade. No hay santidad. Não tem renúncia. No hay renuncias. Não tem arrependimento. No hay Não tem arrepentimiento. mudança de vida. No hay ningún cambio de É o vida. evangelho encantado. Es un evangelio como cuento de hada, encantado. É o evangelho que Deus só quer o teu coração. El evangelio que Dios solo quiere tu corazón. Traz o teu dinheiro. Trae tu dinero. É o evangelho da porta. Es el evangelio de la puerta. Grande. Agora mira o 14. Ahora mira el 14. Ali, ó. Mira. Ahí está. Leia, leia. Porque estreita és Porque estrecha es la puerta e apertado o caminho y angosto el camino que leva à vida, que lleva a la vida e poucos são y pocos son que encontram elas. los que la hallan. Qual porta que você vai escolher hoje? ¿En cuál de las puertas vas a entrar A hoy? porta larga ¿La puerta larga ou a porta estreita? o la puerta estrecha? A porta estreita é o caminho da santidade. La puerta estrecha es el camino a la santidad. A porta da vida é para quem vai se arrepender. La puerta de la vida es para aquellos que se A arrepienten. porta estreita é para quem vai dizer não à carne. La puerta estrecha es para aquellos que van a decir Não à carne. no a la carne. A porta estreita é para quem vai dizer santidade. La puerta estrecha es para las personas que dicen santidad. A porta estreita é para quem quer nascer de novo. La puerta estrecha es para las personas que quieren nacer de nuevo. Jesus falou para Nicodemos, João capítulo 3. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, es nacer de necesario nacer de nuevo. E o que faz o homem nascer de novo? ¿Y qué hace al hombre nacer O de nuevo? arrepentimiento. El arrepentimiento. Então Jesus está dizendo, ó, poucos são. Entonces Jesús está diciendo, pocos son los que la hallan. Por que será, hein? Por quê? Por que porcos entram por ela? ¿Por qué tú crees que pocos entran por ella? Hã? ¿Ah? Por que será? ¿Por qué será? Por que a porta larga todo mundo quer entrar por ela? ¿Por qué la puerta larga todos quieren entrar por ella? Porque a porta larga é mais fácil. Porque la puerta, Na porta larga todo mundo arruma um jeitinho. porque la puerta larga todo es más fácil y nosotros le podemos encontrar el jeito. Mas na porta estreita, La forma. na porta estreita, com Deus não tem jeitinho não. Con Dios no hay formiña, ¿cómo puede ser? Com Deus não tem Jeititos.
A porta estreita, todo mundo quer servir a Deus do seu jeito. En la puerta estrecha todos deciden servirle a Dios a su manera. Na desobediência, no pecado, Con desobediencia, en vivendo uma pecado, vida imoral, viviendo una vida en inmoralidad, vivendo uma vida na carne. viviendo una vida en la carne. Tem crentes vivendo uma vida pior que os ímpios. Hay cristianos que están viviendo una vida peor que la gente del É a mundo. porta larga. Es la puerta larga. Agora a porta estreita Ahora la puerta estrecha é diferente. es É diferente. só para quem quer ir para o céu. Es solamente para los que quieren ir al Só cielo. para quem quer viver uma vida de arrependimento e santidade. Solo a las personas que quieren vivir una vida de É arrepentimiento só y para quem quer santidad. abandonar o pecado de verdade. Es solo los que deciden abandonar el pecado. Porque o evangelho é renúncia. Porque el evangelio ¿Quién también sabía es de eso? renuncias. ¿Quién sabía de eso? Olha o que Jesus falou. Mira lo que Jesús dijo. Um monte de pessoa queria seguir Jesus. Muchas personas querían seguir a Ele Jesús. parou, olhou assim. Y él se puso a mirar así. Quer me seguir? ¿Querés seguirme? Ele falou assim, ó. Ele dijo Todo assim. aquele que vem após a mim, Todo lo que quiera venir en pos de mí, nega a si mesmo. niéguese a sí mismo. Renuncia a si mesmo. Renuncia a sí mismo. Toma a sua cruz e siga-me. Toma su cruz y sígame. Renunciar o quê? ¿Renunciar qué? Seu eu, Tu error, seu ego, seu tu eu, ego, seu orgulho, tu orgullo, seus prazeres, tus placeres, suas paixões, tus pasiones, suas prostituição, tus prostituciones, seus adultérios, tus adulterios, sua idolatria. tu idolatría. Nega a si mesmo. Niégase a sí mismo. Renuncia a si mesmo. Renuncia a sí Aí mismo. quando ele fala tomar a cruz, Y cuando él dice agarra tu cruz, Jesus não está mandando eu carregar uma cruz aqui igual um Jesús te doido. manda cargar la cruz. Igual um doido, carregando uma cruz de madeira. Igual un loco, una No. cruz de madera. Cruz é crucificação. No, cruz no es eso, cruz Você es crucificar o crucificación. seu eu. Crucificar tu yo, Crucificar a si mesmo. crucificarte a ti Por mismo, amor a Cristo. por amor a Cristo. É largar o pecado do mundo Es largar el pecado del e mundo obedecer a Cristo. y obedecerle a Cristo. Aplaude a Jesus. Ah, Dale un aplauso a Jesús. Fique em pé. Ponte de pie. Há alguma pessoa que gostaria de aceitar Jesus como Salvador? Hay aquí personas que quieren aceptar a Jesús como su Señor y Salvador Há esta alguma noche. pessoa que está desviada e gostaria de reconciliar? Hay una persona que en ocasiones se apartó de los caminos del Señor y hoy Levanta quiere tus manos, reconocerle por favor. nuevamente a Él. Levanta tus manos en Quer esta noche. reconciliar com Jesus hoje? Levanta tus manos. Queremos reconciliarnos con Jesús en Há esta alguém que noche. gostaria? Oh, Passa aqui à frente que eu quero orar por você. Você que está afastado, Todas las personas que se han apartado de los caminos ainda de no aceitou a Jesús, Jesus como que todavía Salvador. no han recibido a Jesús en sus corazones, que ainda está vivendo uma vida errada, que todavía está viviendo en una vida con pasos erróneos, mas quer ser liberto. pero hoy quiere ser liberado. Vem aqui à frente que eu quero Pasa orar aquí por você. enfrente que queremos orar por ti. Venha, por favor. Por favor, pase aquí Há enfrente. alguém? ¿Hay alguien? Alguém? Levante tus manos. Levanta Ó, ó. tus manos, ahí Tá vindo está. uma pessoa. Ahí Aplauda a están Jesus. llegando. Dale un aplauso a Jesús. Venha. Não. Venha que eu falo aqui. Ó, mira para mim. Míreme hacia acá. Eu vivi uma vida perdida no Rio de Janeiro. Yo viví una vida perdido en Río de Janeiro. 23 anos atrás. 23 años atrás. Vai fazer 24 anos que eu estou servindo a Deus. Va a ser 24 años que estoy sirviendo a E eu Dios. vivia em prostituição, na E- bebida, nas noites. Y yo vivía una vida de prostitución en las noches, en las bebidas. E eu era bem jovem. Y yo era un muchacho muy joven. Hoje eu tenho 41 anos. Y yo hoy tengo 41 años. Mas ainda sou jovem, né? Pero todavía soy joven, o que ustedes le dicen. Aleluia. E eu aceitei a Jesus como Salvador. Y yo hoy y decidí aceptar a Jesús como Às mi vezes eu Salvador. pensava em tirar minha própria vida. A veces pensaba en quitarme mi Eu propia era vida. adolescente. Yo era un adolescente Eu tinha muito ódio. que tenía mucho odio. Eu tinha inimigos. Yo tenía enemigos Eu achava que a vida não tinha valor. y creía que la vida no tenía valor. Aos meus 18 anos, A los 18 años entreguei minha vida a Jesus. entregué mi vida a Jesús. E Deus me chamou para pregar o evangelho verdadeiro. Dios me llamó a predicar el evangelio Deus não me verdadero. chamou para mim ganhar dinheiro, para ser famoso. Dios no me llamó a la fama, no me llamó a ganar Deus me chamou dinero. para pregar o evangelho que muda a vida de pessoas de verdade. Dios me llamó a predicar el evangelio que muda la vida de las personas. E eu abandonei o pecado Y yo abandoné el pecado para viver uma vida de santidade. para vivir una vida en santidad. Levanta sua mão para o céu. Levanta tus manos en esta Você que noche quer al aceitar cielo. Jesus como Salvador. Tú que quieres aceptar Só a as pessoas que Jesús estão aqui à en frente. tu corazón, solo las personas que están enfrente, Que querem aceitar Jesus como Salvador. que quieren aceptar a Jesús como su Señor y Diga assim Salvador. comigo, Senhor Jesus. Diga así conmigo, Señor Jesús,
Eu me arrependo yo me arrepiento dos meus pecados. de mis pecados. Jesus, Jesús, me perdoa perdóname por todos os meus erros por todos mis errores que eu cometi que cometí em minha vida. en mi vida. Escreve meu nome Escribe mi nombre no livro da en vida. el libro de la vida. Jesus, Jesús, salva-me. sálvame. Eu confesso Yo confieso hoje hoy que o Senhor que tú eres el é o meu Señor, único Salvador. mi único Salvador. Abençoa a minha família. Bendice mi vida. Faz de mim Haz de mí pregador do Evangelho. predicador del Agora Evangelio. diga assim: Jesus, Jesús, me liberta libérame de toda a maldição de toda maldición que o diabo colocou na minha vida. que el diablo colocó en mi vida. Rompe hoje Rompe hoy toda maldição, toda maldición, toda cadeia espiritual. toda cadena Eu espiritual. quero a minha libertação, Hoy yo quiero mi liberación, minha cura. mi cura. Amém? Fica aqui que eu vou orar por libertação agora. Jesús.